coisas estão ainda num clima tenso e vamos saber mais detalhes sobre isso com o Diego Guimarães, que já está chegando, acabei de falar com ele por telefone. Eu fiquei meio assim, porque na hora que a gente abriu aqui, estava meio dividido ali a tela, mas está ok agora, né? Está tudo certo. Muito boa noite a você, muito obrigado pela sua companhia e que você tenha uma semana saudável, produtiva e abençoada por Deus, que o zeloso guardador esteja sempre ao seu redor por onde você for. Você que crê em Deus, né, assim como eu, que tenhamos então a paz e as bênçãos demais, né, divinas no nosso caminho. E a opinião de hoje, como sempre, tem ele, Lorenberg Alves, comigo, conosco. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Ô, Lorenberg, lembrei de você hoje, rapaz, não de ver que quando eu estava vendo as notícias internacionais, né, estava vendo que o negócio do passaporte, esse passaporte que estão exigindo aí, né, da vacina, está causando um reboliço na Europa que você não faz ideia. Bom, você faz ideia que você lê o noticiário, né? Na Alemanha, especialmente, o negócio está pegando e pegando feio mesmo. Situação idêntica, mas menos tensa, foi verificada na França. E aí na Rússia, que não é necessariamente na Europa, mas que também tem um clamor nesse sentido de povo nas ruas. E o destaque maior, não é, foi, mais efervescente, foi na Alemanha, onde as pessoas saíram às ruas, uma forma de protesto realmente. Está tendo alguma coisa fora da ordem aí, e não dá para entender exatamente o que. Bom, o que eu imagino que seja essa questão da obrigatoriedade, não é? Mas vai dar em que isso, afinal de contas, na sua avaliação? Paulo e amigo telespectador, de fato, ocorre por parte de uma minoria, tanto na Alemanha quanto na própria Itália, uma minoria que ainda não foi vacinada, elas que ainda estão resistentes. Mas esses países todos vão passar a ter a obrigatoriedade da vacina. A Áustria, por exemplo, é um deles. A Alemanha tem 60% de vacinados. Os 40% restantes, eles vão obrigar a vacinar. Nós não podemos perder de vista que a Europa, não toda a Europa, mas parte da Europa, fez de fato o fechamento total, coisa que o mundo todo não fez. O Brasil sequer mencionou isso, só falava, mas nunca fez. Mas na Alemanha, por exemplo, e eu estava lá, sou comprovante disso. Você foi lá? Eu vi, fechou-se tudo, só abriu postos de gasolina, hospitais, farmácia e supermercado, só. O resto tudo fechado. Nós tínhamos, por exemplo, peças de teatro para assistir na Alemanha, foram todas suspensas, todas suspensas. Portanto, aquele grupinho pequeno, que é minoria da população, tanto na Alemanha, na Itália, na França, Paris. Por que Paris se manifesta contra? Porque Paris é uma cidade turística. O turismo, na pandemia, parou de vez. Então, essas pessoas que sobrevivem do turismo, principalmente os agentes turísticos, todos ficaram em situação muito complicada. Então, é preciso a gente registrar isso para perceber que não é o conjunto da sociedade, mas uma parte minoritária dessa mesma sociedade. Ok, esse professor Lorenberg Alves dando a sua opinião aqui em relação a esse movimento aí que está sendo verificado na Europa, com maior ênfase na Alemanha, onde Lorenberg diz que é minoria. Eu vi um negócio muito forte. E para não falar que foi só na Alemanha, eu também vi lá na França, lá em Paris, não é? Também vi na Itália, enfim, em Portugal então, mas, enfim, as pessoas se manifestam, né? Cada um com a sua forma de entender. Aí o pessoal que se rebela vai às ruas tentando buscar os seus direitos, buscar aí uma outra situação que não aquela que está sendo colocada pelos governos. E, enfim, está aqui ao meu lado esquerdo, não que ele seja de esquerda, o caríssimo vereador Diego Guimarães. Muito bem, muito boa noite. Antes tarde do que mais tarde, não é? Obrigado por ter vindo. E
E obrigado mesmo, viu, Diego? Porque o Diego, assim, eu liguei para ele hoje, Diego, preciso que você venha à opinião hoje, falar conosco aqui, fazer um balanço aí das atividades, não só suas como parlamentar, como também de todo esse ambiente que tem, esse clima que está acontecendo na nossa gloriosa Câmara Municipal, em meio aí a afastamento de prefeito, a denúncias, enfim. Boa noite. Boa noite, Paulo. É uma honra sempre estar aqui com você, com o professor Lorenberg. É uma satisfação gigantesca. Quando recebi tua ligação, tinha alguns compromissos, tanto é que consegui encerrá-los para vir aqui. E sempre é uma satisfação muito grande também estar falando com todos os cuiabanos e cuiabanas, falando um pouco dos acontecimentos políticos, das nossas atividades, das nossas ações na Câmara Municipal. Em respeito a eles, a vocês, obviamente, eu não poderia deixar de vir. Então, estamos sempre à disposição. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Realmente o cenário político de Cuiabá, o tabuleiro deu uma mexida muito grande. O que nós prevíamos que a qualquer momento deveria acontecer, efetivamente aconteceu, que foi o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro. Pois é. Aliás, por falar em prefeito Emanuel Pinheiro, deixa eu ver se está aqui no Gazeta Digital, senão eu vou falar aqui já. Parece que o julgamento de um dos recursos de Lorenberg foi marcado para dezembro, dia 16 de dezembro, um recurso que a defesa do Emanuel Pinheiro protocolizou ali no Tribunal de Justiça. E então tem essa próxima data aí para julgamento de recurso, ele tentando voltar ao cargo. Ô Diego, é tudo isso mesmo ou é só isso? Por que eu estou perguntando? Será que tem mais coisa por vir aí, envolvendo o prefeito Emanuel Pinheiro, no que diz respeito a denúncias, as coisas, hipoteticamente, só posso dizer isso, eu não posso afirmar com certeza, né? Mazelas ou coisas erradas? Paulo, primeiro, até se me permite, antes eu acho que minha esposa e minha filha estão acompanhando. Agora há pouco chegando aqui, tocou o telefone, minha filhinha, 2 anos e meio, que está na frente da televisão. E cadê o papai que não chegou para a entrevista ainda, né? Um beijo para Maria Luísa. Maria Luísa, para minha esposa, né? Também. Você sabe que a Maria Luísa estava recém-nascida, pouquíssimos dias de nascimento, o pai dela estava aqui, né? E já... A Mariela me acompanha e fica toda alvissareira quando eu estou na televisão. Então, vamos lá, não é só isso. Se a gente imaginar... Só é forte expressão também. O motivo do afastamento do Emanuel Pinheiro, muitos colocaram, e até os apoiadores dele tentaram colocar aí na mídia e também nas redes sociais, de que está afastando o prefeito de maneira injusta porque ele tem 200 contratações sem processo seletivo e sem concurso, que isso sempre aconteceu. A grande situação é que não foi esse o motivo foi porque ele não cumpriu decisões judiciais. Ele cita as gestões passadas do Mauro Mendes, do Wilson Santos, do Roberto Franz, que isso também acontecia. A diferença é que contra Mauro Mendes, Wilson Santos ou Roberto Franz não tinha uma decisão judicial. Contra Emanuel Pinheiro tinha decisão judicial, decisão do Tribunal de Contas e TAC assinado com o Ministério Público. Aí eu outro dia até fiz uma fala na Câmara dizendo o seguinte: o Emanuel Pinheiro, além de deter o Poder Executivo, que ele é prefeito, ele detinha a Câmara Municipal, porque infelizmente nos últimos 5 anos a Câmara Municipal foi subserviente, boa parte dela subserviente ao Poder Executivo. Ele queria ter o Poder Judiciário também na mão, só pode ser isso, porque ele não cumpria a decisão judicial. Qualquer cidadão que não cumpriu a decisão judicial, ele vai responder por crime de desobediência, ele vai talvez responder por outros crimes, ele vai ser penalizado, vai ter multa. O Emanuel Pinheiro tinha multa para fazer concurso público da saúde, ele tinha multa para fazer processo seletivo para os cargos temporários que deveriam ser preenchidos, e ele não cumpria. Tinha decisão do Tribunal de Contas, ele não cumpria. E foi isso, por isso que ele foi afastado. Para que a gente tenha um Estado democrático de direito, para que haja o equilíbrio e a harmonia entre os poderes, cada qual dentro do seu âmbito, dentro das suas competências típicas e atípicas, tem que cumprir com o seu dever. E quando há uma decisão judicial, tem aquele velho bordão, né, professor? Decisão judicial você não discute, você cumpre. E havia decisão judicial transitada e julgada para fazer concurso público na saúde de Cuiabá. E ele não cumpriu. Então não é só isso. E eu acredito aí, se a gente pegar todo o contexto que existe dentro da saúde de Cuiabá, aí secretário preso recentemente, o Célio aí foi solto, há mais operações que aconteceram nesse período, eu acredito que ainda tem muito mais coisa por aparecer aí que pode levar não apenas a novos afastamentos, mas talvez até a prisão do prefeito Emanuel Pinheiro. Professor. Vereador, antes de mais nada, nossa alegria. Alegria de contar mais uma vez com o senhor aqui é sempre bom. O programa ganha, mas ganha muito com a sua presença. Obrigado. O amigo telespectador já está ganhando com a sua presença. E eu vou aproveitar a sua sabedoria, a sabedoria mesmo, o seu conhecimento, que é vastíssimo. Talvez o amigo telespectador não saiba, mas você tem um conhecimento extraordinário. Inclusive jurídico, né? Exatamente. Obrigado. Não é médico,
mas eu vou fazer uma pequena provocação, sempre no bom sentido, a minha provocação. Eu tenho aqui um trecho de uma matéria no site O Livre. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito. Entre aspas, eu só peguei um parágrafo só da matéria. Está lá no site O Livre. Entre aspas, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso afirma que luta pelo fim do Prêmio Saúde desde 2015 e que as irregularidades do pagamento de benefícios não são exatamente uma novidade em Cuiabá. A falta de uma lei que especifique quais servidores podem ser beneficiados, quanto receberiam e em que condições é o que dá brechas para pagamentos irregulares. A própria Procuradoria-Geral do município já teria reconhecido isso em um parecer emitido em 2015. O senhor não era nem vereador ainda. Quando os médicos fizeram uma greve que tinha, entre outras reivindicações, o pedido pelo fim do benefício. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Essa matéria, se for verdadeira, e parece-me que ela é verdadeira, porque saiu exatamente do Sindicato dos Médicos, e eu fui atrás, coloca-se muita clareza que a questão de pagamentos irregulares aqui do Prêmio Saúde vem acontecendo em gestões anteriores à do prefeito Emanuel Pinheiro. Não estou aqui fazendo defesa nenhuma. Eu estou apenas cobrando do senhor uma reflexão, porque eu estou diante da sua sabedoria e do seu conhecimento. Professor, do tempo que eu acompanho a saúde de Cuiabá, de uma maneira mais próxima, quando me elegi vereador em 2016, assumi o primeiro mandato em 2017, a gente vem acompanhando realmente uma reclamação muito grande por conta do Prêmio Saúde. Só que tem que fazer um divisor de águas aí no Prêmio Saúde, porque a gestão Emanuel Pinheiro, e aí eu explico também o que é o Prêmio Saúde, é uma gratificação paga que deveria ser paga aos profissionais que estão na ponta, aquele profissional que entrega a saúde pública e não aqueles que ficam nos escritórios, nos ar-condicionados, na sede da secretaria, para esses profissionais que estão na ponta como uma forma de incentivo para que eles não tenham falta, para que eles existe um critério de pontuação para que eles possam alcançar o seu Prêmio Saúde. O grande problema, professor, é que a gestão Emanuel Pinheiro, ela, vou dizer assim, ela avacalhou com o Prêmio Saúde. Para além de não estabelecer critérios claros para pagamento do Prêmio Saúde, um técnico de enfermagem vai receber X. Então, todos os técnicos de enfermagem teriam que receber X. Um máximo de X dentro de uma quantificação percentual do cumprimento das suas metas. Um enfermeiro vai receber Y. Todos os enfermeiros deveriam receber o máximo Y. Um médico vai receber Z. Todos os médicos receberiam no máximo Z. Um farmacêutico. E por aí vai, sucessivamente. O que aconteceu na gestão Emanuel Pinheiro foi a banalização de ter médicos ocupando as mesmas funções e um recebendo R$500 e outro recebendo R$3.500. Para além disso, eles estenderam o Prêmio Saúde para os profissionais que não eram da área fim. Não eram aqueles profissionais que estavam lá na ponta, que entregavam o serviço de saúde. Mas para aqueles que tinha advogado na Secretaria de Saúde, recebendo o Prêmio Saúde. E aí recebendo 3, 4, 5 mil reais, a depender do bilhetinho que saía da mão da primeira-dama, por meio da sua secretária adjunta, secretária adjunta de saúde, que cumpria esses desígnios. Então o Prêmio Saúde virou, infelizmente, o que seria uma forma de incentivo que não foi regulamentado. E aí você vai falar, Diego, falou ali que não tinha lei. Por que você não fez a lei então, Diego? Porque não compete ao vereador a iniciativa de um projeto de lei que trate uma gratificação de servidor do Poder Executivo. Compete ao Poder Executivo, deveria mandar uma mensagem à Câmara Municipal. Quantas vezes nós tivemos reuniões com os servidores da saúde, tivemos às vezes uma tribuna livre, foi discutido isso abertamente em audiências públicas, quando a gente trata da saúde pública, quando faz a prestação de contas da saúde a cada quadrimestre, discutindo sobre a necessidade de regulamentar o Prêmio Saúde. Mas por que não fazia? Porque era utilizado, por meio dos bilhetinhos, uma articulação política para beneficiar. Esse daqui é nosso aliado, esse daqui é fulano, esse daqui é ciclano, vai ganhar tanto. Aquele ali deixa de lado, técnico, agentes de endemia, agentes de saúde ganhando R$70 de prêmio de saúde, enquanto quem ficar no ar-condicionado ganhando 4, 5 mil reais de prêmio de saúde, Lonenberg. Então isso que aconteceu. O problema do prêmio de saúde está, e o sindicato dos médicos está correto, precisa criar critérios objetivos
Quem merece prêmio de saúde? Profissionais de saúde que estejam na ponta. Dentista merece? Merece. Técnico de enfermagem merece? E sucessivamente. E definindo critérios claros de quanto iria receber, qual seria o teto, qual seria o critério para fixar esse percentual mediante um cumprimento de metas por esses profissionais. Diego, não teve êxito aí a tentativa da criação de uma comissão processante. Aliás, aí depois a Edna Sampaio, vereadora do PT, propôs, foi acatada a criação de uma comissão especial. Essa comissão especial, aprovada lá na Câmara, ela está, primeiro, você põe fé nela? Outra coisa, em que pé que ela está? Você vai participar? De que forma a oposição terá espaço de participação nessa comissão especial? Bom, vamos lá. É importante que se diga que em qualquer parlamento, pelo menos nos parlamentos que eu já li, regimentos internos, Paulo Coelho, existem 4 tipos de comissões temporárias. Existem comissões permanentes, que são as comissão de Justiça, Saúde, Educação, são comissões permanentes pré-fixadas no regimento interno, e comissões especiais são 4. São elas: CPI, comissão processante, que é o caso de que leva a cassação regulamentada pelo decreto 201, comissão de representação, um exemplo, Cuiabá vai mandar uma missão de vereadores para visitar um outro país, um outro estado, para ver uma questão econômica, uma comissão de representação, e por fim a comissão especial. A comissão especial, qual é a finalidade da comissão especial? Não é investigar ninguém, não é processar ninguém. Comissão especial tem a finalidade de discutir um problema da cidade. Vou criar uma comissão especial para discutir o saneamento. Vou criar uma comissão especial para discutir um plano de desenvolvimento econômico de Cuiabá. Isso serve uma comissão especial. Por isso que quando eu critiquei, e para mim a vereadora Edna, por mais que ela tente se apresentar como muito bem intencionada, a criação da comissão especial foi uma aberração jurídica. Diego, mas você votou favorável. Eu não votaria contra, se ela está falando que vai investigar pela comissão especial, talvez até tenha que estudar isso daí para ver se ela não está plantando uma nulidade. Se bem que depois ela vai ofertar ao final um relatório que pode virar um requerimento de comissão processante, e a origem desse requerimento de comissão processante não importa, mas foi um equívoco. É um equívoco que eles fizeram. O certo seria uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que tem a finalidade de investigação, ou uma comissão processante, regulamentada pelo decreto 201, que aí essa, ao final, pode levar à cassação do prefeito. Então a vereadora Edna criou essa comissão processante. Ela é formada por 3 vereadores, se não me engano, Vidal e Chico 2000, se eu não estou enganado, e ela pediu 30 dias. Eu recentemente, semana passada, já protocolei pedindo um cronograma de ações e como eles pretendem trabalhar, um plano de trabalho, mas ela já anunciou semana passada que terça-feira, agora, amanhã, ela encerra a comissão especial. Ela já vai apresentar o relatório da comissão especial. Então, é um tanto quanto contraditória a atuação da Edna, mas respeito ela, tá? Espero sim que venha um resultado ali, um relatório extremamente bem estudado e aprofundado. Não tem como fugir, mas o enquadramento, a tipicidade, o enquadramento que recai ao Emanuel Pinheiro por conta dos atos cometidos na saúde de Cuiabá que levaram ao seu afastamento, é por agir com falta de cuidado com os bens e patrimônios do município, por agir com falta de decoro que se espera para o cargo de prefeito. Salvo engano, isso é inciso 8º e 10º do artigo 4º do decreto 201 de 67. Então deve ser essa a indicação, se correr tudo normal e se for fidedigno com os fatos apresentados até o momento, esse relatório da vereadora Edna, e consequentemente vai ter que requerer a abertura de uma comissão processante. E aí eu peço muito à população cuiabana para que esteja de olho, cobrando o seu vereador, para que vote favorável. A abertura de uma comissão processante, é importante que se diga, Paulo, que não é uma condenação do prefeito. Tá? Isso até, outro dia eu ouvi um comentarista político na cidade, o ex-senador Antero, ele dizia o seguinte: no recebimento de qualquer denúncia que se apresenta uma comissão processante é uma denúncia, segue-se o princípio de que, na dúvida, pró-sociedade. E permite-se ao réu que no curso do processo, com crivo do contraditório, dando para a defesa, devido processo legal, ele se defenda. Agora, no julgamento final, se tiver dúvida, aí você indúbio pro réu, você absolve o réu. Aí, então, eu acredito muito que os vereadores irão se posicionar favoráveis, apresentar esse relatório, um novo pedido de comissão processante para abertura dessa comissão processante. Estranho, né? Rápido demais no gatilho da Edna. Aliás, a vereadora Edna Sampaio, a senhora podia voltar a atender telefone, né? Porque eu estou ligando para a senhora faz horas, para a senhora vir aqui falar o que a senhora tem feito aí. Eu sei que a senhora tem feito muita coisa, tem seus projetos, tem suas proposituras, suas defesas, enfim, fala da sua atuação.
e abordarmos também esses assuntos aí que são diariamente debatidos na Câmara Municipal de Cuiabá. Não consigo falar com a senhora. Não atende, não responde o WhatsApp, já foi mais humilde. Aliás, o próprio William Sampaio, o William também, né? O William Sampaio, que é o esposo, né? Que também, velho de guerra, que a gente sempre falava na época de PT, na época que ele era presidente do PT, e agora não está atendendo mais telefone. Ô povinho para não atender telefone, que é esse tal do político, né? Mas então, assim, e rápido, eu achei rápido demais. Ela falar que amanhã já vai. E vamos esperar, né? Tomara que tenha aí uma conclusão positiva para A ou para B, mas que seja coerente esse posicionamento aí que a Edna Sampaio está prometendo para essa semana aí. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Falando aqui com o Diego Guimarães, tem alguma pergunta? 99938-2529, 9932-2529, para você participar e aqui mandar aqui a sua pergunta ao Diego. A gente volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo com o Opinião, nesta noite de segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Hoje entrevistando o Diego Guimarães, vereador. Vai mudar de partido, vereador? Não, né? Agora na janela? Não temos ainda nada decidido. Na verdade, não tem janela pra gente, né? Para vereador não tem, né? Não tem janela. A gente vai analisar aí a questão das federações partidárias, porque agora os partidos estão se unindo. Nacionalmente tem um posicionamento, uma inclinação do nosso partido me parece, federalizar com o PSDB ou com o PV. Aí, a depender dessas composições, a gente pode decidir por outro rumo. É muito complicado, né? O Congresso Nacional toma algumas decisões e acaba que a gente que está aqui na ponta, a gente fica suscetível a tudo que acontece às vezes em Brasília, né? Mas não temos nada decidido, não estamos preocupados com isso daí nesse momento, não. Estamos preocupados em trabalhar lá na Câmara. O www.gazetadigital.com.br traz nesse instante os seguintes destaques, ali os principais destaques. A gente começa falando aí da pandemia, os números de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. É essa primeira aqui mesmo, é essa mesma aqui. O Ministério da Saúde informou, não é, ao Estado o envio de 49.140 doses de vacina Pfizer para a imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A nova remessa chega em Mato Grosso por meio de um voo da Latam às 8h30 da manhã desta terça-feira, dia 23, no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. E imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação também dos imunizantes, no encaixotamento para a retirada dos municípios. De acordo com resolução de comissão Intergestores Bipartite, a chamada CIB, número 126 de 2021, as novas doses das vacinas contra a Covid-19 passarão a ser distribuídas mediante solicitação das gestões municipais. A medida se deve ao risco da perda de doses devido ao prazo de validade e também à baixa procura por imunização em alguns municípios. Desta forma, será encaminhado um quantitativo compatível à necessidade local. Tem um outro destaque aí, no Gazeta Digital, que é o seguinte: apesar das articulações, o governador Mauro Mendes, do Democratas, desconversou sobre eventual apoio à candidatura do deputado federal Nery Geller, do PP, na disputa ao Senado em 2022. A fala ocorreu na manhã desta segunda, 22, após Mendes participar da cerimônia de abertura do Sejusc, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Abre aspas, no sábado à tarde, eu fui lá, tinha lá dezenas de prefeitos, centenas de vereadores, muitas lideranças. E para mim
é importante estar presente, ouvir diretamente dessas pessoas as suas percepções daquilo que está no governo e alguns rumos que nós, eventualmente, poderemos ainda ter condições de implementar até o final do nosso mandato, fecha aspas, disse aí o Mauro Mendes Ferreira, argumentando aí que esse argumento, por exemplo, do Mauro Mendes, devido à participação em um evento do deputado estadual Nininho, do PSD, que dá apoio à candidatura de Neri. O evento foi, na verdade, Nuremberg, lá do Neri, mas o Neri, o Nininho, mas o Nininho está até a tampa apoiando o Neri, né? Nininho apoiando o Neri. E o Mauro Mendes, na minha avaliação, não tem muito para onde correr, não. Vai apoiar quem? Não é para o Senado aí. Primeiro, até agora, aparentemente, estão com o Neri, né? O Blairo. Você acha que Mauro vai contrariar Blairo? Não vai. E aí tem outros dos segmentos também produtivos. Também, mesma coisa. Quem sobraria? Você acha que é só Miguel mesmo do Mauro Mendes? Você acha que é uma questão de tempo? Tem o Fávaro também, que você esqueceu, né? Que o Fávaro está apoiando a candidatura do Neri para o Senado. E tem o Fávaro também, né? E nesse encontro em Rondonópolis, o governador esteve lá. E esse encontro era exatamente para fortalecimento da candidatura do Neri Gelli ao Senado. E o governador estava presente. Mas tem um detalhe aí, Paulo, que também pode ser, que possa vir, estou falando que pode, não estou falando que deve, que pode vir mudar um pouco o cenário, que é exatamente o ingresso do presidente da República a um desses partidos. Isso pode mexer, inclusive aqui, em Mato Grosso, que pode, dependendo do seu ingresso a um desses partidos, pode inclusive ter nomes para o governo do Estado. Talvez seja exatamente esse momento que o governador Mauro Mendes está estudando, analisando qual dos partidos ou quais dos candidatos ou qual dos candidatos ao Senado ele deve vir a apoiar. Já volto a falar aqui, Diego, ainda sobre as questões da saúde, mas já que pegar o gancho aqui dessa questão partidária, o seu partido propriamente, como é que está aí se colocando para o pleito do ano que vem? A primeira pergunta, na verdade, é a seguinte: você tem intenção de sair para deputado estadual, tal como pretendem fazer outros tantos ali da Câmara? E o seu partido, de que lado vai estar aí? Não vale falar que é o lado do povo. De que lado vai estar, né, nesse tabuleiro político aí? Bom, primeiro, eu tenho um compromisso com Cuiabá de 4 anos, né? E especialmente pelo momento que vive a nossa cidade, eu não posso ter uma cabeça pensando em eleição em 2022. Tem vários compromissos que eu assumi com a população, inclusive dentro daqueles que nós ventilamos e apresentando de propostas, de ideias, de compromisso, inclusive, que nós iremos cumprir em 4 anos. Se eu não finalizar aquilo lá, não tem qualquer hipótese da gente cogitar uma candidatura em 2022. O nosso partido Cidadania, capitaneado, liderado pelo professor Marcos Marrafon, partido extremamente bem sucedido nas eleições municipais em 2020 aqui em Cuiabá, elegendo 3 vereadores na capital, Tenente Coronel Pacola, Diego Guimarães e Rodrigo Arruda Sá. Ele vem se organizando sim, converso muito com o Marcos Marrafon, tem inclusive cobrado dele uma possível candidatura ao Senado Federal. Ele recentemente citou o nosso nome como possível candidato a governo, mas como eu disse para vocês, eu não tenho como pensar numa candidatura para 2022 se eu não concluir alguns projetos, algumas ideias, alguns compromissos, projetos de lei, aprovar algumas leis e também finalizar esse momento conturbado que nós estamos vivendo na Câmara Municipal. Pensa bem, se nós continuarmos com o cenário de prefeito afastado, eu imaginando aí, hipoteticamente, participando de um processo eleitoral, tendo um compromisso tão grande com Cuiabá, como é o caso de limpar Cuiabá, tirar de Cuiabá Emanuel Pinheiro e toda a sua turma, sua organização criminosa, hoje eu posso falar, porque é dessa forma que foi denominado pelo Ministério Público ao denunciá-lo recentemente. Então não teria como, se não finalizarmos, se não fecharmos essa página importante da política do nosso município, é uma página triste, mas é uma página que precisa ser superada, eu não tenho como pensar em qualquer outro projeto. Todavia, obviamente, internamente há conversa, há pedidos, nós temos um partido que fez 24 mil votos dentro dessa capital
para vereadores, temos lideranças como Felipe Velaton, que também está no nosso partido, e ele tem sim as suas pretensões a deputado federal. Conversei na última quinta-feira com ele em nosso gabinete. Então, assim, há uma série de conjunturas. No cenário de governo, nosso partido tem a tendência de seguir, talvez, uma nova proposta, uma nova ideia para Mato Grosso, já que não temos nenhum atrelamento, nenhum vínculo político e partidário ao governador Mauro Mendes, até porque nosso partido não participou da construção da eleição dele em 2018 e também não participa do governo, não temos deputado estadual nem federal que possa se posicionar a favor ou contra. Então, nós pensamos sempre em uma nova construção, acreditando que essa oxigenação, especialmente no Poder Executivo, ela é muito saudável. Aí, portanto, aliás, o Marrafon, que é um que a gente gostaria de ter aqui também, viu, Marcos Marrafon? Vamos ajustar aí para que a gente possa trazer o presidente do Cidadania aqui na Opinião também, para falarmos sobre esse tabuleiro aí para o ano que vem. Professor. Vereador, então significa que essa frase que eu vou ler aqui já perdeu o sentido. Foi publicado no Media News, no dia 23 de agosto, numa entrevista que o senhor deu, o senhor chegou a afirmar, pelo menos está lá no Media News. Entre aspas, acredito que estou preparado e me sinto capacitado para liderar esse processo e, se Deus quiser, disputando a eleição, poder governar o nosso Estado. Me deixou com clareza aqui que o senhor pretendia, pelo menos nessa fala, pretende ser candidato ao governo do Estado. Na resposta anterior, o senhor deu uma outra resposta muito diferente desta. O senhor mudou de ideia ou o senhor mantém a mesma ideia, embora tenha dito isso para o Media News? A política, há uma frase que diz que na política o cenário muda conforme o céu em tempo de chuva em Cuiabá, né? Do nada está um sol e aparecem nuvens e começa uma chuva muito grande. Muda muito rápido. Sim, nessa época o presidente do nosso partido, Marcos Marrafon, colocou, e como eu citei há pouco, citou o meu nome como um pré-candidato, um possível nome do partido para disputar o governo do estado de Mato Grosso. Que eu me sinto preparado, eu não tenho dúvida que eu me sinto preparado. Se necessário for liderar um processo, me sinto extremamente preparado para liderar um processo. Mas você vê como as coisas mudam. Nós estamos em um momento em que Cuiabá precisa que eu esteja na Câmara Municipal. Eu não tenho como pensar, sair viajando no estado, conversando com lideranças em diversos lugares do estado, que inclusive nesse período recebi excelentes contatos de pessoas que diziam, sim, eu quero um novo Mato Grosso, eu quero um novo nome, eu quero discutir Mato Grosso de uma forma nova, mas eu preciso superar essa fase, esse momento que nós estamos vivendo na Câmara Municipal. E se necessário for, e se eu for convocado pela população e pelo meu partido, eu vou estar preparado no ano que vem, continuarei preparado para liderar esse processo. Mas, eu repito, hoje a Câmara Municipal reivindica, pede para que eu esteja lá dentro. Eu não poderia deixar aqueles 4.179 cuiabanos e cuiabanas que votaram em mim, eu não participar de um processo, de uma comissão processante e de todos os atos que estão chegando, todas as denúncias que estão chegando na Câmara Municipal e eu me preocupar com uma campanha para governo do Estado. Vontade, desejo, ideias, apoios, empurrões partidários existem. Tá? Mas aquele momento de abril era completamente diferente, sim, do momento que nós vivemos setembro, hoje. Setembro? Setembro, não, vereador. não, isso daí foi final de agosto. Não, 23/9. Isso, final de setembro. Isso. Então, e não tinha ainda o afastamento do prefeito. Nós não tínhamos ainda o afastamento do Emanuel Pinheiro. Então foi uma construção que vinha, e houve um pedido do Marcos Marrafon para que eu fosse o pré-candidato a governo, mas esse momento mudou muito por conta do afastamento do Emanuel Pinheiro. Preciso superar essa fase, preciso superar esse afastamento do Emanuel Pinheiro para que a gente possa aí pensar em 2022. Não está receioso não, Diego? Você não está com um receio, não? Não, não é receio. Na mesa, vou ser candidato e pronto. Não é receio, sabe rapaz. por quê? Porque o momento que nós vivemos na Câmara está me tomando praticamente todo o tempo em que eu posso me dedicar ao parlamento. E não dá da gente pensar numa construção para 2022 se eu não tiver a cabeça focada em 2022. Acredito muito que essa fase que a Câmara Municipal está nos cobrando finaliza esse ano. Se abrirmos uma comissão processante esse mês, talvez até final do ano nós já tenhamos Emanuel Pinheiro cassado. Aí é uma nova seara. Nós teremos cumprido um desígnio para o qual nós fomos eleitos, que não é caçar o Emanuel Pinheiro, é limpar a corrupção da saúde de Cuiabá. Mas, gente, a saúde de Cuiabá está na UTI, faltam medicamentos básicos. Saúde bucal, se você pegar nas minhas redes sociais hoje, está paralisado, não tem praticamente nenhum posto de saúde bucal de Cuiabá funcionando. E eu, como vereador, não posso estar focado, talvez, ir lá em Sinop fazer uma visita, fazer uma conversa em Guarantã do Norte, lá no Araguaia, se eu não ver a minha cidade funcionando.
Eu preciso que Cuiabá funcione e que talvez nós superemos aí. Eu tenho torcido muito pelo Estopa que assumiu recentemente para que ele coloque o dedo ali na ferida da saúde de Cuiabá e resolva os problemas. Sou pena também a gente trocar 6 por meia dúzia. Não dá de sair o ruim, que é o Emanuel Pinheiro, e entrar um Estopa que seja talvez péssimo. Eu quero que ele mude isso daí. Precisa sacudir a saúde de Cuiabá, colocar pessoas competentes. E enquanto isso não acontecer, e as coisas se agravaram muito nos últimos dias, vá a um posto de saúde, pergunta para quem depende da saúde pública de Cuiabá, vai lá ver se tem um básico, um Buscopan, vai ver se tem qualquer tipo. Não está tendo. A saúde bucal de Cuiabá estava parada primeiro, por falta de insumo. Segundo, depois estava parada por falta de manutenção nas cadeiras. E agora está parada por falta de limpeza. Então, assim, não é o receio. O receio não tem, eu me sinto preparado para disputar assim, uma eleição, qualquer que seja o cargo. Todavia, entendo que esse momento que Cuiabá está vivendo, ele é extremamente melindroso. E eu não posso ser leviano de estar com a cabeça na Câmara Municipal ou deixar a Câmara Municipal e dedicar a cabeça em outro momento. Eu preciso estar focado na Câmara Municipal, cumprir esse dever, porque é para isso que eu fui eleito. Cumprido isso daí, Paulo, não tenha dúvida que nós não vamos ter medo de bater na mesa e falar, vamos disputar o governo do Estado. Não, foi até uma provocação, como diria Lorenberg, foi até uma provocação mesmo, para saber, para você falar aí, não é? Porque senão fica aquela coisa assim, pô, mas o Diego não fala logo, fala que vai ou que não vai. E é bom que ele fale isso aí, e faz sentido o que ele está dizendo, só que assim, na boa, né? Você acha mesmo, você que está assistindo a opinião, você acha mesmo, você consegue vislumbrar cassação do Emanuel Pinheiro com a atual formação da Câmara, com essa base aliada forte, fortíssima, mesmo com o afastamento dele? Eu nem imaginava, Lorenberg, tem que ir para o intervalo comercial, mas eu não imaginava que o Emanuel tivesse tanta força assim fora do cargo. E tem, né? Pelo menos a gente até agora tem observado que sim, né? Porque assim, já teve várias formas de interpretar isso aí, porque devia um favor, não sei o quê. Mas o fato é que estão lá ainda, né? E não tem nenhuma mudança significativa que possa dizer assim, não, mudou, agora sim vamos trabalhar. Não mudou nada, quer dizer, só mudou o prefeito, que agora é interino, né? E sabe até quando? A justiça vai continuar julgando aí, daqui a pouco tem uma outra tentativa do prefeito Emanuel Pinheiro lá no Tribunal de Justiça, vai saber o que vai dar, né? Mas o fato é que, 30 segundinhos aí, Lorenberg, o fato é que esse formato aí, o que ele deixou, continua. Ou não? Olha, a questão da saúde pública no país todo, meu amigo Diego, é muito complicado. Não é a saída de um prefeito ou de um presidente da República ou de um governador que vai mudar o quadro da saída. Estou falando assim, pública. A força do Emanuel Pinheiro junto ao Legislativo. Mas veja, o Diego sabe disso melhor do que eu. Numa votação anterior, que votava 2 processos, 2 pedidos de formação de comissão processante, apenas 5 do conjunto de vereadores votaram a favor da comissão. Agora não, subiu para 8 votos. O castelo de areia está ruindo. Está caindo. 8 votos. Isso demonstra alguma coisa, que haverá de fato uma cassação? É muito prematuro em dizer que sim. É muito prematuro. Porque ainda tem alguns questionamentos que alguns dos vereadores ainda fazem. E eu cobro aqui do Ministério Público, por que não publica metade da peça acusatória? Publica. Metade dela não vai atrapalhar a investigação nenhuma. É muito melhor, porque cada um de nós irá debruçar sobre o que foi publicado e teremos uma ideia sobre. O fato de vazar notícias daqui, você não sabe se é verdadeiro ou não. Quer ver um exemplo só, Paulo? Só para finalizar mesmo. Veja, saiu publicado na imprensa que alguns vereadores, e aí o Diego pode até falar a respeito disso, que alguns vereadores tinham esposas, filhos ou algum parente na prefeitura recebendo prêmio saúde. Aí vem uma nota da prefeitura dizendo não, que há um engano por parte do Ministério Público se aquele vazamento da notícia é verdadeiro ou não. E o Diego sabe disso. O agente público que publica uma nota, ele está sujeito a penalidade muito forte, se comprovar a sua mentira. Ora, ninguém é bobo de publicar uma nota sabendo que é mentira. Então, quem está falando a verdade? É o Ministério Público, de acordo com o vazamento, não sei se o vazamento é verdadeiro, ou é a nota da prefeitura. Então, essa dúvida eu tenho
Você tem, Paulo, e muitas pessoas têm. Eu quero ouvir o Diego sobre isso, mas após o intervalo comercial, a gente tem que faturar. Eu quero continuar nesse assunto. Vamos falar de saúde mais ainda, que é o calcanhar de Aquiles aí, que é o principal problema que os cuiabanos têm vivido, e a Câmara de Vereadores é a responsável por investigar e tomar providências no diz respeito aí à aplicação dos recursos, à fiscalização e tudo mais. Opinião dá um tempinho só e volta já já, é um instante só. Então tá, cá estamos de volta ao vivo com Diego Guimarães, vereador por Cuiabá, vereador do Cidadania, está dizendo assim que a questão de, meu nome foi colocado lá, o Marrafon falou e tal, para até disputar o governo, mas aí não sei o quê. Aí está dizendo aqui que depende muito do desfecho dessa situação toda que envolve o município de Cuiabá e que envolve o prefeito afastado Manuel Pinheiro. Se houver um desfecho, não é? E aí a missão terá sido cumprida e aí pensar-se-á em candidatura. Eu quero voltar aqui ao assunto anterior, que o Lorenberg estava contando aqui, esse vazamento, que aparentemente seria um vazamento seletivo, o que acaba complicando para que nós, até jornalistas, que a gente entenda, não é? O contexto, né? O começo, meio e fim. Aí fica uma coisa e ninguém sabe se é verdade ou não. O que você sabe disso aí tudo aí? Concorda com o que o Lorenberg colocou? Olha, o que eu sei é o que está na mídia, é o que chega às mãos certamente da imprensa, talvez chegue até primeiro na mão da imprensa do que na mão de nós vereadores. A gente tem que confiar muito no órgão de investigação, a gente tem que confiar muito no Ministério Público, na Polícia Federal, na Polícia Civil, no Poder Judiciário. Eu sei que aí o professor Lorenberg também certamente tem conhecimento sobre isso. O Ministério Público ele tem as suas estratégias e não tenho dúvida que talvez até o vazamento de parte do que está acontecendo, aquilo que não deve ser sigiloso, porque aquilo que deve ser sigiloso, o Ministério Público preserva o sigilo, talvez seja uma estratégia para a movimentação dos atores que estão envolvidos nesses casos de corrupção. Essa movimentação dos atores pode levar, inclusive, a investigação a conhecer os fatos reais, chegar à elucidação de fatos que talvez preservando 100% o sigilo ou vazando 100% o que tem hoje de material na investigação, não seria possível. Então a gente tem que confiar muito nos competentes promotores, procuradores, nos competentes juízes, desembargadores, delegados, investigadores que estão envolvidos nesse caso, para que eles, obviamente, possam, na competência deles, no trabalho deles, no suor deles, buscar elucidar os fatos. E o mais importante de tudo é tirar a corrupção da saúde de Cuiabá. Por mais que o sistema SUS seja extremamente complexo, realmente é muito difícil você estabelecer uma saúde pública de qualidade, mas se já é difícil sem corrupção, imagina com corrupção. Em Cuiabá, uma das marcas da gestão Manuel Pinheiro é Roark Douglas preso, Luiz Antônio Poça de Carvalho afastado, agora por fim o Célio preso, e operações foram as mais diversas, roubo na ivermectina, nas UTIs, lá atrás direcionamento para algumas empresas, agora direcionamento das UTIs do Covid, medicamento vencido lá no CDMI que eu encontrei, juntamente com a vereadora Maísa, que estava à época exercendo. Então, muita coisa. A saúde de Cuiabá foge da normalidade em qualquer lugar do Brasil. E, obviamente, por esse motivo, tem sido muito mais destaque pela corrupção do que pela qualidade do atendimento da população, né? Para falar em atendimento da população, eu só queria trocar aqui de assunto, para a gente aproveitar também para uma espécie de prestação de contas, né? Porque aqui que o vereador tanto aí critica e tal, mas o que ele tem feito, né? Um dos papéis do vereador é fiscalizar, não é? E o senhor tem falado aqui, vereador, já falou aqui, inclusive nessa entrevista aqui, da questão do atendimento odontológico, que não está funcionando. O que está faltando lá? Que tipo de material para anestesia, por exemplo, está faltando? O que está faltando? Primeiro ponto importante, a saúde bucal de Cuiabá foi referência no Brasil, na gestão Roberto França, na gestão Wilson Santos também foi referência, sempre foi muito bom o atendimento da saúde bucal de Cuiabá, muito bem aparelhada e também com competentes profissionais concursados que desempenhavam aí seu trabalho de forma extremamente satisfatória. Na gestão Manuel Pinheiro já vinha meio capenga, faltavam insumos, mas ainda assim estava funcionando. Veio a pandemia, foi paralisado o atendimento eletivo da saúde bucal de Cuiabá, os dentistas tiveram que parar, alguns deles foram remanejados, inclusive para aplicação da vacina, e o atendimento está acontecendo apenas de urgência e emergência. Passada a pandemia,
o serviço não voltou, o atendimento, não por conta dos profissionais. Diversas vezes fui no centro odontológico do Dom Aquino, no centro odontológico do Planalto, centro odontológico do Jardim Vitória, do Cochipó, e o que a gente percebe é os profissionais lá, aptos, preparados, prontos para trabalhar, mas aí falta anestesia, curativo, insumos básicos, faltou manutenção nas cadeiras. Eu encontrei no Cochipó caixas e caixas de anestésicos vencidos, de acordo com a gestora, porque esses anestésicos vieram no período da pandemia, acabaram vencendo, então falta gestão para que o fornecedor não entregasse anestésico nesse período que não estava tendo atendimento. E hoje o cidadão cuiabano, se você pegar, eu soltei um vídeo hoje nas minhas redes sociais, onde juntamente com a nossa assessoria nós ligamos nos postos odontológicos e pedimos para agendar, se passando por um cidadão, pedir agendamento em alguns postos odontológicos da nossa cidade, e a resposta é: não podemos, falta insumo, no outro falta limpeza, me parece que está sem empresa terceirizada, olha a falta de gestão, falta limpeza, e aí os profissionais não têm como, um mínimo de saúde sanitária ali para poder atender o paciente. Então é caótico, sim, o momento da saúde bucal da nossa cidade. Professor. Diego, saindo um pouquinho fora, mas ainda no âmbito da Câmara Cuiabana, saiu uma discussão ainda este ano a respeito da VI dos chefes e gabinetes da Câmara de Cuiabá. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Certo. O senhor é favorável a essa VI para os chefes ou não? Parece-me que há uma decisão judicial a respeito. Qual que é o posicionamento do senhor? Se eu não me engano, professor, tem uma decisão hoje do Tribunal de Justiça, não li. Vi só manchete, bem dizer, me mandaram em grupo, mas por conta da correria eu não me atentei. Me parece que porque quando criaram a VI, tinham fixado ela em 100% do valor do salário do chefe de gabinete. Só que a Câmara Municipal também depois já fez outra lei baixando para 60%. Hoje não é aquele valor de 100% que foi anunciado na notícia. Pelo que eu sei, é um valor de 60% do salário, que é o que regulamenta o Tribunal de Contas, que é permitido. A verba indenizatória, desde que utilizada para finalidade de atendimento das necessidades do gabinete e para boa prestação de serviço à comunidade, ela não tem problema nenhum. Se não houver desvio de função da utilização da verba indenizatória, não há nenhum problema na utilização dela. Constantemente eu escuto pessoas falando assim: mas fulano eu sei que não usa a VI para a finalidade que deve. Vamos denunciar, nos mande, eu estou preparado para isso. Agora, é muito importante, hoje nós temos um gabinete que nós temos 8 servidores, e o chefe de gabinete, juntamente comigo, eu também recebo uma verba indenizatória, a gente custeia uma ida ao Pedra 90, a gente custeia um material quando precisa. Recentemente nós tivemos que imprimir material gráfico para poder, inclusive, organizar a gestão do gabinete. Então, mapas, isso, aquilo, demandas, aplicativo que nós temos hoje, nós temos um aplicativo Eu Participo, à disposição da população que queira mandar uma solicitação de melhoria do seu bairro, que queira votar junto comigo num projeto de lei da Câmara, inclusive ter conhecimento do que está sendo votado na Câmara Municipal. Então, desde que seja, nós temos um site que funciona, nós temos um atendimento dentro e fora do gabinete. A gente não tem gabinete itinerante, mas nós temos um gabinete que constantemente está no bairro colhendo indicações, colhendo requerimentos para os seus bairros. Então, desde que seja aplicado para a finalidade que se destina, não é problema. O problema é quando há um desvio de função. Nesse caso, salvo engano, a lei foi declarada inconstitucional, mas essa lei acho que já foi superada, foi reduzido, porque o valor, eu posso assegurar isso, o valor da verba indenizatória do chefe de gabinete hoje é 60% do seu salário, e não como era antes, que aí estava equivocado, e na época eu votei contra o valor de 100%. Diego, tem uma reclamação sua junto ao Ministério Público de uma empresa que estaria prestando serviço de transporte escolar para a Prefeitura de Cuiabá, mesmo em tempo de pandemia, ou seja, mesmo sem ter demanda para trabalhar, não é? Ao valor, salvo engano, de 1,5 milhão. Como é que está isso? Como é que é isso aí? É só indício ou você tem prova de que isso realmente... Bom, isso foi repassado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ainda durante o período da pandemia e fazendo a nossa atividade fiscalizatória. Por isso que eu disse que é muito importante que a gente faça esse exercício diário. No nosso gabinete tem uma rotina de diário oficial, portal da transparência, pagamentos, liquidações, tudo aquilo que é feito, empenhos e liquidações que são feitos pelo município, e nós constatamos que uma empresa de transporte escolar estava recebendo durante a pandemia, bem dizer, o valor regular que ela recebia enquanto as aulas estavam normais. E diante desse fato, fui até a empresa, fiz uma visita na empresa, percebi que os ônibus estavam todos paralisados, inclusive o funcionário me confidenciou isso, ônibus, muitos deles levantados, sem pneus,
E constatada a irregularidade, meu dever enquanto fiscal, obviamente não compete a mim fazer qualquer tipo de imputação criminal ou representação criminal à empresa, mas ao Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Então, oficiei o Ministério Público, levei todas as provas que eu colhi no portal de transparência, as provas fotográficas, vídeos que eu tinha, e para que ele possa tomar a medida cabível. O Tribunal de Contas a mesma coisa, tanto é que o Tribunal de Contas, salvo engano, o conselheiro Antônio Joaquim determinou uma tomada de conta especial nesse contrato para que fosse feito todo uma auditoria, né, um levantamento sobre o cumprimento do objeto do contrato e também sobre as notas que foram pagas pelo município de Cuiabá. Uma bem curtinha para encerrar aqui, Lorenberg, tem aí ou não? Mas muito rapidamente, vereador, a respeito, por exemplo, daquele recesso na metade do ano. Houve um momento, um ano atrás mais ou menos, acabou-se com o recesso. E agora vem uma emenda à lei orgânica do município a favor do recesso. O senhor votou a favor na primeira ou contra, a favor ou contra na segunda? Só para que o cidadão entenda, vem aqui, você trabalhador, você tem 30 dias de férias apenas, né? Na Câmara Municipal existiam 2 períodos de recesso. Não quer dizer que é uma férias, o parlamento continua funcionando na medida dos seus gabinetes e funcionamento, nossos servidores têm apenas 30 dias de férias, então o gabinete só para por 30 dias. Mas existia o recesso de sessões. E aí olha o que os vereadores fizeram. No ano passado, antes da eleição, por uma emenda do vereador Mário Nadaf, foi apresentado um projeto de emenda à lei orgânica, tirando o recesso. E eu votei favorável ao fim do recesso. Agora nós fomos surpreendidos esse ano, olha a incoerência, muitos vereadores votaram favorável ao fim do recesso lá e agora votaram favorável ao retorno do recesso. Passou a eleição, eu votei favorável ao fim do recesso e votei contrário à retomada de recesso no meio do ano. E aí ocorreu, esse ano já teve recesso no meio do ano, aqui ao meu ver é uma grande incoerência e é um recesso que não muda muita coisa, diferente de um parlamentar, talvez um deputado estadual, um deputado federal que tem suas bases eleitorais, precisa talvez fazer um pouco mais de viagem durante esse período. O vereador está aqui na cidade, é tão fácil, o cidadão às vezes me liga, já aconteceu. Ah, Diego, estou aqui no industriário, está acontecendo isso, você pode vir aqui? Eu estava indo para cá, eu falei, quer saber, eu vou lá. Eu pego o meu carro e vou. E diferente do que o Paulo Coelho citou aqui, ele sabe disso, no meu celular, se ligar, caso eu não atenda, em questão de 15, 20 minutos eu retorno uma ligação. Eu acho que esse contato é muito importante. Meu telefone é bem dizer um telefone público, às vezes eu não consigo responder o WhatsApp. Às vezes são muitas mensagens e a gente não consegue responder a contento. Mas ligou, acho que o parlamentar tem que atender e cumprir a sua agenda e buscar, logicamente, atender as demandas da população. Então, votei contra a retomada, o reinício, a recriação aí do recesso e votei a favor ao fim dele lá atrás. Foi assim que eu me posicionei. Acho que é o mínimo de coerência que os vereadores deveriam ter, mas ao cidadão que está acompanhando, se você procurar no Google, você vai encontrar, inclusive, como o teu vereador votou, qual foi o posicionamento, você vai ver o tanto que foi incoerente a atitude da Câmara Municipal. Muito bem, tá certo. Esse Diego Guimarães falando conosco aqui, vereador do Cidadania, vereador por Cuiabá, quem sabe candidato a governo, quem sabe, não é? E aqui conosco, obrigado, viu, vereador, por ter vindo. E o Opinião agradece, esse espaço está sempre a postos para bem informar. E olha só, quero só registrar que não só o Diego, que é da oposição, pessoal da situação também, a gente convida todos. Mário Nadaf, por exemplo, é um que a gente tem tentado bastante. Edna, que ainda que não seja da oposição, não é? Também, outros tantos, todos, situação, oposição, o pessoal que é do meio, em cima do muro, todo mundo tem espaço aqui, é só dar o sinal que a gente convida para vir falar conosco aqui, né? Nem conosco, é com a sociedade cuiabana em especial. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, um abraço para a pequenininha lá, que é a Ana Maria Luísa. Um beijão, minha filha, um beijo, minha esposa, é sempre muito bom estar aqui com vocês e eu tenho certeza que hoje está sendo um dia muito especial. Já vi que minha esposa mandou uns vídeos aqui, ela pulando na frente da televisão quando a gente falava. O professor Lorenberg também, a todos aqueles que acompanham, eu peço para que também acompanhem, me fiscalize. Vá nas redes sociais, procure ler notícias, cobre a gente na Câmara Municipal, para que a gente possa cada dia mais estar aprimorando e dando um mandato melhor para você. Afinal de contas, quem paga o salário, quem paga a estrutura, quem paga as condições de trabalho para o vereador, é o imposto que vem do bolso de cada um dos cidadãos cuiabanos, tá? Obrigado e só procurar lá, Facebook, Instagram, Diego Guimarães, que você vai estar nos acompanhando. Valeu. Um abraço, Maria Luísa, viu? Beijão para você vai aí. Ficar radiante. Maria Luísa. Um abraço para a esposa também do Diego, que nome é? Gesiane. Gesiane. Um abraço quem está contigo também ali, que eu não sei quem é. Um abraço também, viu? Davidson Pato. E a Janayara também, que é assessora de imprensa. Legal. Obrigado pela força, Janayara. Até amanhã, meu caro. Até amanhã. A gente se encontra.
ao vivo às 7h30 da noite, um programa Opinião sempre com uma importante entrevista para você. Até lá, fica bem, fica com Deus também.